Bem, turma, estou aqui novamente para passar para vocês mais algumas dicas em relação a mais um bloco de temas dentro do nosso regimento interno para a prova de vocês. Então, da mesma maneira que eu já comentei com vocês em outras dicas, a questão de vocês terem na mente conceitos, então vamos também prestar atenção, porque eu já comentei anteriormente que quando vocês sabem conceitos, vocês têm uma chance muito maior de acertar até no chute, por ter conceitos bem definidos. Então procurem lembrar do conceito que vocês já viram comigo, do que são avulsos. Primeira dica. Segundo, lembrando sempre do quórum, quando o legislador fala do quórum de maioria absoluta, quando ele fala do quórum de maioria simples, lembrando, maioria absoluta, a decisão tem que ser tomada por mais da metade de todos os membros. Na maioria simples, a decisão tem que ser tomada por mais da metade dos membros que estejam presentes, mas terão que estar presentes pelo menos o quórum da maioria absoluta. Lembrando, quando o legislador fala de quórum qualificado, ele diz respeito ao quê? Quando é um quórum de 2/3, é uma maioria qualificada. Se fosse 3/5, que a gente não via no regimento interno nenhuma hipótese de 3/5, nós já vimos 2/3, é uma maioria qualificada. Lembrando também que o regimento interno também fala de quórum de 1/3. Tá? Então, quando vocês estiverem lendo quórum de 1/3, memorizem. Se for de maioria qualificada de 2/3, memorizem. Se for de 1/3, se for maioria simples, memorizem. E maioria qualificada, memorizem. Maioria absoluta. Então, vamos memorizar maioria absoluta, maioria qualificada, maioria simples e 1/3. Sempre que isso aparecer no estudo, eu dou essa dica para vocês. Próxima dica. Vamos gravar, é importantíssimo, o que corresponde ao nosso processo legislativo municipal. Ele abrange projetos de emenda à lei orgânica do município, lembrando que a lei orgânica é a lei máxima do município, já que o município não tem constituição municipal. Existem os projetos de lei ordinária, existem os projetos de lei complementar, existem os projetos de lei delegadas, existem os projetos de decretos legislativos, existem os projetos de resoluções. Então vamos memorizar quais são os tipos de projetos que existem, porque é um tema básico numa pergunta se cair sob processo legislativo. Bem, próxima dica. Analisando qual é a ordem distributiva das proposições. Matéria que está, se não me engano, no artigo 156 do nosso regimento interno. Outra dica. As proposições, elas podem ser objeto de preferência para votação, adiamento, retirada de pauta. Então, repetindo, as proposições podem ser de preferência para votação, adiamento e retirada de pauta. Tentem diferenciar uma coisa da outra. Outra dica, os pedidos de prorrogação de sessão, para que a sessão venha a acabar além da hora previamente estabelecida. Aquela regra básica de no mínimo 1 hora a mais, no máximo 4 horas a mais. Outra situação importante, as convocações para as sessões extraordinárias. E quem é que pode convocar? A mesa diretora tem legitimidade para isso, e também a convocação para a sessão extraordinária pode ser feita por 1/3 dos nossos vereadores. Importante, é um tema que me chama a atenção. Quais os assuntos
que podem ser tratados nas sessões extraordinárias, olhando o artigo, se não me engano, 179 do nosso regimento interno. Próxima dica. As hipóteses em que o presidente nosso pode convocar uma sessão extraordinária. Comentei com vocês assuntos que passam pelo crivo do presidente da Câmara, ou seja, tudo que diz respeito à competência do seu futuro presidente é chance potencial de cair em prova. Hipóteses de interrupção e de sessão extraordinária, quando é possível interrompê-las, está no artigo 185 e ela encaixa perfeitamente numa prova de múltipla escolha. Quando podem ser feitas as sessões solenes, ou seja, quais são as situações que podem originar uma sessão solene, matéria prevista no artigo 186. Mais uma dica, as sessões permanentes. Quem é que pode determinar que haverá uma sessão permanente? Nós vimos que a mesa diretora pode determinar, e também aí o quórum ali não seria de 1/3, o quórum também de maioria absoluta dos vereadores podem determinar a sessão permanente. Lembrando que a sessão permanente não tem prazo pré-estabelecido. Outro detalhe, a sessão extraordinária, ela tem a mesma duração da sessão ordinária. Ok? Então essas seriam as minhas dicas de hoje e até o nosso próximo encontro com novas dicas.